Olá, concurseiros! No dia de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos geográficos sobre o estado de Sergipe, porque isso é assunto do concurso da Indagro. Isso vai cair no concurso da Indagro e precisamos estar preparados. Claro que para tratar desse tema, eu trouxe muito foco no agronegócio, porque é a temática principal dessa prova. Vocês vão fazer o concurso aí para técnico agrícola. O que eu tenho para trazer aqui para vocês? Vamos lá. Primeiro vamos falar de relevo, ó. Topografia do território sergipano, ela é relativamente plana. Nós não temos um relevo morrado, vamos assim dizer. Também são encontradas áreas restritas de relevo modestamente ondulado, o que resulta em uma altitude que não ultrapassa 300 metros. As planícies estão presentes ao norte do estado e ao noroeste se encontram os planaltos. Clima. Como que é o clima do nosso estado? Nosso clima é quente, não é verdade? Então vamos lá, no estado de Sergipe são identificados os climas do tipo tropical quente e úmido, que vai ocorrer no nosso litoral e apresenta uma temperatura de 25 graus e 3 meses aí de seca. Tropical quente e semiúmido, que vai ocorrer em uma área de transição entre o litoral e o sertão. E a temperatura aí média anual vai chegar aí por volta dos 30 graus e o período de seca vai abranger de 4 a 6 meses. E tem o clima tropical quente e semiárido, que corresponde à faixa do sertão, onde a temperatura média anual é de 40 graus e o período de estiagem dura cerca de 8 meses. Claro que isso aqui é em linhas gerais. Claro que ocorrem variações ano após ano, em virtude de outros eventos climáticos que podem vir a acontecer. Mas, via de regra, como está se comportando o nosso clima, ele é quente, predominantemente quente. Vegetação. Quanto à cobertura vegetal, ao predomínio de vegetação litorânea. O que tem na vegetação litorânea? Ó, coqueiros, vegetação rasteiras e mangue. Nós temos muito mangue, não é à toa que somos conhecidos pelo nosso caranguejo. Caranguejo de Sergipe, é um caranguejo bem famoso, fora do nosso estado, inclusive. A Caatinga, no centro do estado. No passado existiam florestas, né, aí a floresta Mata Atlântica, que foram destruídas para a ocupação urbana, agropecuária e pela extração de madeira. Mas ainda temos, e não podemos esquecer, reservas de Mata Atlântica aqui bem no agreste do nosso estado, notadamente se vocês pararem para observar aquele Parque Nacional da Serra de Itabaiana. Ali é uma reserva de Mata Atlântica, tá, gente? Hidrografia, sem dúvida, o principal rio do nosso estado é o Rio São Francisco. Entretanto, existem outros que são de suma importância para o povo. A exemplo do rio Piauí, Sergipe, Vaza Barris, Rio Real e Rio Japaratuba. E na nossa agricultura, vamos aqui falar um pouquinho de quê? A agricultura tem na cana-de-açúcar o principal produto. Até achei estranho, mas enfim, como não sou especificamente dessa cadeia produtiva, não consigo ter a dimensão real da importância dessa cana-de-açúcar. Mas a literatura traz isso. Uma literatura super recente que eu consultei antes de preparar esse material para vocês. E foi bem impactante para mim ver que a cana-de-açúcar ainda é o nosso principal produto. Outros cultivos importantes são a laranja, o coco da Bahia, a mandioca, milho, feijão, arroz. Região do Baixo São Francisco produz bastante arroz. Nossa região ali de Moita Bonita produz muita batata doce, abacaxi, maracujá, banana, limão, entre outros. A pecuária, por sua vez, ela não é muito expressiva, mas são compostos por rebanho bovinos, caprinos e criação de aves. E aí a gente vai depois detalhar um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, como eu já havia dito aqui para vocês, quando a gente falar do aspecto geográfico, é sempre importante a gente dar o foco no agro, né? Porque é o alvo principal do cargo que vocês querem ocupar e acredito que a nossa prova vai dar uma puxada aí para os interesses do agro. Então, aqui eu trouxe o nosso estado de Sergipe em mapa para ajudar a gente na compreensão. Não sei a experiência que vocês têm sobre o nosso estado e principalmente de percorrer aí o estado, o que está sendo produzido em cada região, né?
Então, via de regra, a gente tem aqui o quê? Uma classificação, uma divisão do nosso estado em territórios por parte do governo do estado de Sergipe, tá? Isso já foi feito há algum tempo atrás. E nós temos aqui, ó, quer ver? Vamos contar juntos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões. Nós temos 8 regiões bem definidas aqui na nossa região. Quem são elas? Alto Sertão Sergipano, Médio Sertão Sergipano e Baixo São Francisco. Aqui toda essa região banhada pelo nosso Rio São Francisco. Vocês estão vendo ele aqui em cima, ó, essa manchinha azul. Nós temos em seguida o Leste Sergipano, Agreste Central Sergipano. Eu já trabalhei, já fiz muito serviço aqui dentro do Agreste. Temos a Grande Aracaju e, por fim, o outro lado do nosso estado, ó. Aracaju está aqui, ó. Nós temos aqui a leste, nós temos aqui, ó, Centro-Sul Sergipano e o Sul Sergipano. E aí a gente vai fazer algumas diferenciações. Vamos lá. Partindo aqui de Aracaju, nós temos o quê? Agreste Central Sergipano. O que a gente produz nessa região? É uma região com foco em produção de hortaliça e de tubérculos. Hortaliça e tubérculos. Quando eu falo assim, o foco, não significa dizer que não produzam outras coisas, mas não tem tanta relevância dentro do contexto geográfico, ok? Claro que se você chegar aqui, por exemplo, ó, em Itabaiana, você tem produção de pecuária de corte, mas não tem grande relevância dentro do contexto geral do nosso estado. Então, se eu pego aqui essa região, a gente vai estar dando muito foco aí às hortaliças, notadamente as folhosas, né? Couve, alface, coentro, temos muito tomate sendo produzido nessa região, inclusive esse povo aqui, ó, cadê? Esse povo aqui, o povo itabaianense, é conhecido pela expertise em produção de tomate. Nós temos o que ainda? Região aqui, cadê? Moita Bonita, deixa eu ver se eu acho ela. Moita Bonita, vizinho aqui Itabaiana, ó, muito foco na produção de batata doce, é muito forte essa produção. Moita Bonita, Malhador, produz muito batata doce. Nós também temos aqui concentrada a nossa região, que se concentram as casas de farinha, né? Se as casas de farinha estão concentradas nessa região, os plantios de mandioca também estão nessa região, concordam? Então vamos lá, nós temos aqui, ó, Macambira, Campo do Brito, São Domingos, um pouquinho aqui de Pedra Mole, aqui estão concentrando a boa parte da nossa produção aí de mandioca, onde se concentram as casas de farinha, que é o nosso produto-chave aí, que é a farinha, os beijus que estão sendo fabricados. Camille, essa região mais aqui para cima, Carira, Frei Paulo, Pinhão, aí está predominando a monocultura do milho. Então, são altamente produtores em milho. Eu acho que 3 anos já consecutivos que Carira, ela se destaca por ultrapassar, né, a sua produção de milho. Anualmente ela vem ultrapassando. Então, esse agreste aqui muito produtivo. Alto Sertão Sergipano e Médio Sertão Sergipano, o que nós temos concentrado aqui? Região leiteira, né, gente? Região leiteira, então a bacia leiteira do estado de Sergipe está totalmente concentrado aqui de Nossa Senhora da Glória para frente. Então nós temos aqui Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Porto da Folha, Gararu, Poço Redondo e Canindé. Esse alto sertão aqui totalmente focado na nossa produção leiteira. Associada à produção leiteira, é bem comum que a gente veja aí as produções de suínos, né? A gente sabe que o resíduo da indústria do leite é fonte alimentar para os nossos suínos, né? O soro aí do leite. Então, é bem possível que se encontre esse casamento aí entre a produção de rebanhos leiteiros e, em contrapartida, se cria um pouco ali de suíno para ir dando vazão a esses passivos ambientais que se tornam nutritivos para essa segunda cadeia. Nosso Baixo São Francisco aqui, ó, região aqui, ó, Pacatuba, Japoatã, Neópolis, é uma região que tem muito foco em quê? Já foi melhor, hoje está mais restrito, mas ainda se produz o arroz, é culturalmente produzido nessa região. Temos foco
no artesanato de palha de coqueiro. Temos muito coco produzido nessa região e, mais recentemente, tem tido um foco muito ampliado em cima do turismo rural, né? Então, são regiões que vêm desenvolvendo aí muita presença aí de pousadas, restaurantes, com foco no turismo rural. Fechou? Deixa eu ver o que mais que dá para a gente explorar aqui. Se a gente vier aqui para essa região do leste sergipano, você vê aí a Capela, Rosário, Carmópolis. É uma região que tem duas coisas que a gente concentra aí. Produção de cana-de-açúcar e exploração de petróleo, né? Então, é onde estão aí as fontes de petróleo, onde está aí a Petrobras, está instalada aqui nessa região para a exploração do petróleo. E é do que basicamente a gente pode fazer uma associação aí com o agro, e também as usinas de cana-de-açúcar estão presentes nessa região. O que mais que eu tenho para falar? Vamos aqui para o outro lado? Deixa Aracaju aqui no meio, hein, gente? Não se perde. Ó, Aracaju aqui, ó. Vamos vir para cá agora. Então, se a gente pegar aqui o centro-sul sergipano, região de Lagarto, região de Riachão do Dantas, região de Simão Dias, Poço Verde, Tobias Barreto. O que a gente tem aqui que destaca dentro do agro? Já foi uma região extremamente produtora de fumo, Lagarto se destacava bastante, hoje não mais, mas o que chama atenção hoje nessa região é a produção de gado de corte, bovinos de corte, está bem concentradozinho aí nessa região. Temos também a presença dos ovinos santinês e basicamente são regiões que produzem isso. Temos hortaliças presentes? Não, muito difícil, porque a hortaliça demanda muita água e essa região aí não vai conseguir suprir. Temos a presença, sobretudo aí, aqui em Riachão, tem uma rota que a gente chama de Rota do Abacaxi, tem uma produção até intensa do abacaxi, mas eu destacaria aqui a produção da pecuária de corte. Fechou? A ovinocultura viria aí em segundo lugar, mas também bem presente. E no nosso sul sergipano aqui, ó, região de Buquim, Estância Salgado, Santa Luzia, Arauá. O que dá para a gente destacar? Indiaroba vem se destacando bastante. Dá para a gente destacar aqui nessa região, ainda prevalece a produção citrícola, né? Então, a laranja do nosso estado está bastante concentrado nessa região. Não é novidade para ninguém que em um momento passado aí, eu não vou saber precisar em que ano isso aconteceu, ocorreu uma devastação dos nossos pomares de laranja por meio da CVC dos citros, né? E o que a gente escuta falar é que os produtores até então não se recuperaram 100%. Alguns continuam suas produções, mas não com tanta produtividade como já se alcançou, né? Estão em fase de recuperação aí dos seus pomares, mas alguns saíram do cenário. Então, hoje, Sergipe já foi o segundo maior produtor de laranja do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Mas hoje não se configura nessa posição, tá, gente? Então, quis dar um panorama aí meio que geral para a gente poder se posicionar e saber onde que a gente está entrando, o que vai ser praticado em cada uma dessas regiões. E existem nichos produtores realmente que são favorecidos por condições edafoclimáticas, condição de solo e clima, para que essas produções se desenvolvam. Alguém aí deve estar se perguntando, e a galinha caipira? Ora, a galinha caipira, ela se viabiliza aqui, ó, em todas essas regiões. Mas é difícil a gente encontrar aquele produtor que ele vive da produção da galinha caipira, né? Normalmente é segunda cadeia, é uma segunda fonte financeira. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer para vocês. Posso situar vocês em relação aqui à Grande Aracaju, principalmente aqui, ó, Laranjeiras e São Cristóvão. O que vem sendo destacado em Laranjeiras e São Cristóvão? Vem sendo destacado a questão cultural, né? O histórico aí que a gente tem de escravos nessas regiões, e nós temos patrimônios, né, tombados, né, prédios tombados, guardando e salvaguardando aí a história desse povo, a história que foi construída
a partir aí do desenvolvimento aí dessas regiões. Então, São Cristóvão e Laranjeiras, tanto é que agora revivemos aí os festivais de Laranjeiras e São Cristóvão que tem esse foco. Barra dos Coqueiros segue aqui como um polo, como é que eu posso dizer, turístico. Eu acredito sim que vai estar sendo potencializado. Existem perspectivas de instalação de shopping, a praia aí é muito legal. Então segue aqui as praias ó, do litoral norte. Então vem aqui, ó, Barra dos Coqueiros, que se liga a Pirambu. E aqui é um novo polo de exploração turística. Bom, acredito que basicamente é isso. Já deu para dar um arsenal muito bom a vocês. E foquem em distribuir isso na mente de vocês, porque a banca elaboradora da prova, ela pode sim associar a produção agrícola ao posicionamento que ela está dentro do estado e por que ela se desenvolveu ali. Então, talvez seja aí um foco de estudo para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês sobre os aspectos geográficos do estado de Sergipe. Acho que pode sim cair na prova, talvez não como uma matéria isolada, mas em associação com a produção agrícola do estado, focado nessa divisão territorial. Então, é bem importante que vocês foquem na divisão estadual. Afinal, vocês estão fazendo um concurso da Indagro, né? Então, ele vai seguir essa classificação. Tem aí fontes de pesquisa para vocês e associem, né, dentro desses territórios, o que está sendo produzido. Acho que pode ser, sim, questão de prova e pode estar associado ao foco de produção agrícola de cada uma dessas regiões. Forte abraço, desejo sucesso na prova para vocês e muitos acertos. Tchau, tchau, gente.